passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. Cinco pãezinhos e dois peixinhos, o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. Cinco pãezinhos e dois peixinhos, foi o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Olá, crianças! Hoje a tia Nide vai trazer uma nova história da Palavra de Deus, né? Da nossa Bíblia, que é a Palavra de Deus, o livro que contém histórias verdadeiras. Amém? Mas antes de contar a nossa história, nós vamos ouvir agora, vamos fazer uma oração, vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos juntar nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Papai do Céu, ouve a nossa oração, o nosso agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Papai do Céu, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Então, a nossa história de hoje se encontra no livro de São Marcos, capítulo 6, né? No capítulo 6, do verso... Aqui vocês estão observando do versos 30 ao 44. Então, a palavra de Deus nos conta a história em que Jesus estava com seus discípulos e eles já haviam pregado, né, o dia inteiro, estavam cansados e precisavam descansar. Então Jesus falou para os seus discípulos para entrar no barco e se retirar para um lugar deserto. Só que, crianças, quando eles entraram no barco, quando eles foram chegando, Jesus foi chegando, saltaram do barco, já havia uma multidão, uma multidão, homens, crianças, mulheres, todos estavam esperando Jesus. Eles souberam que Jesus ia para aquele lugar, então eles foram à procura de Jesus, porque todos queriam estar pertinho de Jesus. E quando Jesus desceu do barco com seus discípulos, aquele povo abriu espaço para Jesus passar e Jesus ficou ao meio deles. E Jesus olhou para aquela multidão com muito amor, porque Jesus ama as pessoas. Ele olhou para aquelas pessoas e ficou com pena daquelas pessoas, porque ele olhou e viu que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E ele começou a ensinar para aquelas pessoas, falar do amor de Papai do Céu, e ele falando, e o povo foi cada vez mais ficando pertinho de Jesus, pertinho cada vez mais, e o tempo foi passando e ninguém nem percebeu. Quando viram, os discípulos já estava tarde, já estava o dia, já estava escurecendo, e os discípulos chegaram até Jesus e falaram para Jesus: Jesus, despede a multidão para que eles vão para casa comprar algum alimento, porque já está tarde, todos estão com fome e não comeram coisa alguma. Jesus falou para aquele discípulo: dê vocês mesmos de comer para eles. Eles falaram: como, Jesus, dá de comer para essa multidão? Uma multidão de gente, como que a gente vai dar comida para esse povo todo? Nem que a gente ganhasse muito dinheiro, não dava para comprar comida para tanta gente. Aí Jesus falou para ele: procure entre as pessoas se alguém tem alguma coisa para comer. E os discípulos saíram procurando entre a multidão e passava por um, passava por outro. Tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer aí? Tem alguma coisa para comer? Outro discípulo passava por outro lado. Alguém tem alguma coisa para comer? De repente, achou uma criança. Disse: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. E aqueles discípulos falaram assim: o mestre está pedindo
aquela criança falou, pode levar o meu lanchinho, e chegou até Jesus e entregou o lanchinho, falou, Jesus, aqui está o meu lanchinho, para que o Senhor alimente a quem o Senhor quiser. Papai do céu, Jesus olhou para aquele menino e viu como aquele menino era bondoso, como aquele menino era bom. Aquele menino, ele tinha vindo também ouvir Jesus falar, porque ele via que Jesus falava coisas maravilhosas do reino de Deus, sobre o reino de Deus. E aquela criança, antes de sair, pegou um lanchinho, porque ele não estava com pressa de voltar para casa. Ele queria ouvir Jesus. E Jesus agradeceu para aquela criança, pegou aquele lanchinho, que foi 5 pães e 2 peixinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos. E Jesus pegou aquele cestinho com 5 pães e 2 peixinhos e elevou ao céu e falou com o Papai do céu para que abençoasse aquele alimento, que multiplicasse, para que pudesse alimentar toda aquela multidão. E sabe o que aconteceu, criança? Jesus pegou o pão, né? Pegou os pães, começou a partir e deu para os discípulos distribuir entre as pessoas. E os discípulos foram partindo e dando para um, e dando para outro, e dando para outro, e dando para outro, e foi dando, e nada que aquele pão não acabava, os pães não acabavam, e eles alimentaram toda aquela multidão, junto com os peixinhos. Eles foram dando peixinhos, para cada um dando um pedacinho de peixe. E aquelas pessoas comeram, encheram a barriga e ficaram fartas, de maneira que ainda sobraram, crianças, sabe quantos? 12 cestos cheios de pedaços de pães, porque eles haviam se alimentado e ainda sobraram. Interessante, criança, que aquele menino, ele deu o lanchinho dele, né? Aquele menino deu o lanchinho dele, mas ele não ficou com fome. Ele também comeu e a barriga dele ficou bem cheia e ele viu tanto que sobrou. Sabe por quê, criança? Porque Papai do céu, ele vê o coração da gente, a bondade daquela criança em entregar aquele lanchinho. E ele multiplicou, né? Multiplicou aquele pouco que aquela criança deu, ele multiplicou, que deu para alimentar uma multidão. Então, criança, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o pouco que nós damos para Deus, ele faz multiplicar. Então, a palavra de Deus nos fala, Jesus falou para todas as pessoas, aos discípulos, que quando nós damos alguma coisa, né, damos alguma coisa a uma pessoa, às pessoas que estão necessitadas, nós estamos dando a Ele próprio. O Senhor contempla o nosso coração, a bondade do nosso coração, não é verdade? Então, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, nós temos visto muitas pessoas boas, não é verdade? Que têm repartido o seu pão, o seu alimento, dado roupas, calçados, estão suprindo a necessidade de cada pessoa, né, que está passando necessidade. Isso tudo o Papai do céu vê. E Ele faz multiplicar na nossa vida, nunca deixa faltar o nosso pão, o nosso alimento na nossa mesa. E tudo Ele vê, e tem tudo diante dEle, tudo que fazemos de bom. Por isso, criança, assim como aquela criança foi bondosa, dando o seu lanchinho para ajudar a alimentar a multidão, nós também, criança, podemos ajudar, né? Podemos ajudar um coleguinha, uma pessoa que não tem uma roupa, um agasalho, um alimento, nós podemos também contribuir, né? E não somente isso, nós podemos também contribuir na casa de Papai do Céu, não é verdade? Lembra que na salinha sempre vocês levam uma oferta ao Senhor, uma moedinha, às vezes é moedinha de 10 centavos, mas Papai do Céu vê aquele pouco e faz multiplicar, e aquele pouquinho você está contribuindo para que o reino de Deus cresça, e sua vida também diante de Deus. Deus te abençoa muito, tá bom, criança? Então, nós vamos agora ler a palavra de Deus, né, aqui no
no livro de São Marcos, no capítulo 6, nós vamos ler do 41 a 44, que diz assim a palavra de Deus. O livro de São Marcos 6, 41 a 44, que diz assim: E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante daquela multidão. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Está vendo, criança? Com apenas 5 pães e 2 peixinhos foram alimentados 5.000 homens, fora crianças e adultos. Então, vamos ajudar no reino de Papai do Céu? Vamos ser bondosos como aquele menino? Então, vamos agradecer a Papai do Céu. Amém? Vamos fazer uma oração agora, falar com o Papai do Céu agradecendo. Papai do Céu, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor fala às nossas vidas. Papai do Céu, nos ajuda a ser bondosos, como aquele menino foi bondoso. Queremos ser bondosos para com as pessoas e para com a Tua casa, com a Tua obra. Papai do Céu, nos guarda e nos abençoa. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima aula, né? Hoje essa aula seria da irmã Mar, da tia Mala. Mas a tia Mala não pode fazer. Então a tia Nide veio fazer para vocês, tá bom? Deus abençoe a cada um. Beijo.